Boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa O Direito Azul, diretamente dos nossos estúdios aqui na capital paulista da Rádio Vibe Mundial. Hoje vamos seguir com o nosso conteúdo. Nós estamos falando sobre teia artificial, centelha divina, a história, reescrevendo a nossa história. Caiu o celular aqui. Reescrevendo a nossa história. Pessoal da live, tudo bem aí? Reescrevendo a nossa história com a identidade de Itamar. Gente, tem alguns pontos que eu preciso retomar, conversar muito sério com vocês, porque há muitos séculos nós trazemos alguns arquétipos equivocados na nossa teia, tá? Na nossa teia biológica, e isso foi inclusão da teia artificial, e isso não tem feito bem. Isso não faz bem para nós, para nossa saúde no geral. Alguns pontos precisam ser corrigidos. A partir dessa correção, vocês sabem que toda correção exige de nós maturidade, exige de nós lógica, porque quando nós reescrevemos a história, nós precisamos ter empatia, nós precisamos usar raciocínio, nós precisamos considerar vários pontos e entender que muita manipulação foi feita ao longo de muitos anos, ao longo de séculos, na verdade, e deu muito mais trabalho para esconder a verdade, deu muito mais trabalho para mudar a história, para tirar de nós os nossos direitos, do que vai dar agora de trabalho para nós retomarmos esses direitos. Então, o que é importante? Antes da gente conversar sobre isso, que é um assunto sério, e que eu sei que vai chocar muitos dogmas, muitas questões religiosas, dogmáticas, que não fazem sentido lógico, até por isso que nós temos divergências de opiniões, até por isso que nós temos pessoas que não acreditam em Deus ou não têm religião, se consideram ateus. Não é que essas pessoas não acreditam, porque todo ser tem centelha divina, todo ser é um fragmento, toda pessoa é um fragmento de Deus. Não tem como não acreditar em si mesmo. A pessoa que diz que não acredita em Deus, na verdade, ela não acredita no dogma. A história que foi contada para ela não faz sentido. E aí é onde ela não acredita. E o nosso objetivo agora é justamente unir todos esses pontos para que nós possamos chegar numa mesma conclusão. Porque o divino, ele se fecha em todos os pontos. E esse é o nosso objetivo aqui. Nós vamos usar, então, a nossa lógica, a nossa empatia e tudo que nós já aprendemos em todas as áreas da ciência, na psicologia, em tudo que nós já aprendemos na filosofia, em tudo que nós já aprendemos, inclusive nas doutrinas religiosas, sobre amor, sobre empatia, sobre respeito, sobre consideração. Nós vamos unir todos esses pontos agora, em posse da lógica, em posse da geometria sagrada, a gente vai fechar tudo isso e a gente vai derrubar alguns dogmas agora. Ah, mas tá escrito. Gente, eu sou advogada. Me dá um papel aqui escrito, me dá um documento escrito. Você vai dizer para mim que um documento não pode ser manipulado? Você chega na tua casa, você conta uma história para tua esposa totalmente diferente do que foi teu dia. Você vai dizer para mim que há 2000 anos não podem ter contado a história que eles quisessem e ter registrado isso e ter dado isso como oficial? Você vai dizer para mim que um livro religioso não pode ter sofrido alteração? Sabe o que não sofre alteração? O campo energético, o teu DNA. A forma mais segura de se guardar uma informação é no teu DNA, na tua epigenética, nas tuas células, no teu sangue. O teu sangue registra a tua informação. O campo registra a informação fidedigna. O que acontece com você, a tua história, está no teu corpo.
Os terapeutas sabem disso. Quem faz microfisioterapia sabe disso. O corpo guarda informação. O sangue guarda informação. É que vocês não querem estudar. Agora, papel, história, narrativa? Vocês vão falar para uma advogada que isso tem mais valor? Não, queridos. Então, vamos usar a lógica, vamos usar o conhecimento e a gente vai dar uma pedrada agora no meio do dogma. Em nome do amor. Vamos lá, hein? Vamos ter força com isso agora. Quem foi que falou para vocês que Jesus tem inimigos? Isso é um assunto muito sério aqui. E a gente já conversou, eu já trouxe identidade de vida passada para vocês. A identidade de Tamar. Eu tenho legitimidade para falar o que eu estou falando. Eu quero saber quem foi que disse para vocês que Jesus tem inimigos. Eu quero saber quem foi que disse que Jesus vai colocar alguém no lago de fogo para ser queimado. Quem disse isso? Sai Exu, sai Pombagira em nome de Jesus. De onde vocês tiraram isso aí? Porque tem muitas pessoas que se dizem da luz que estão humilhando outros seres em nome de Jesus. Isso precisa ser corrigido agora, porque isso não se faz. Ah, Satanás, demônio, Lúcifer, diabo, arcanjo Samael. Arcanjo Samael, venerável arcanjo Samael. Lúcifer, nosso Lúcifer, que trabalha pela consciência crística, que trabalha pelo reino há séculos, há milênios. Vamos parar com essa infantilidade de achar, de fazer teatrinho de bonzinho e de malvadinho? Porque o reino dos céus está dentro. Vamos entender o arquétipo, como ele realmente funciona? Isso é teatrinho de fantoche. E quem tentou dividir o reino, quem tentou dividir a espiritualidade, é a mesma teia artificial que tenta dividir você. Que tenta dividir você na política, na religiosidade, nas etnias por causa de tom de pele. Olha que inteligente, né? Odiar o outro por causa de características físicas. Cadê a inteligência de vocês? Você vai odiar o outro por causa de tom de melanina de pele? E vai se dizer da luz ainda? Jesus tem inimigo? Jesus é inimigo de Lúcifer? De onde você tirou isso? Você tem o mesmo material de Lúcifer, ele é teu irmão. Ele caiu, assim como você, assim como Sofia. Agora tem perdão para você e não tem para ele? Ele é um arcanjo, ele é um trabalhador da luz, um trabalhador da consciência crística. Vamos resolver isso? Porque a espiritualidade não vai mais tolerar esse tipo de desrespeito. Não vai. Não vai ser mais tolerado que se utilize o nome de Jesus para humilhar outros seres. A linha de esquerda, os orixás, Exu, Pombagira, caboclo, guia, eles têm total respeito e reverência de Jesus. Eles não devem ser humilhados em nome de Jesus. Isso não existe. Isso não vai ser tolerado mais. Agora, vamos pegar isso que eu estou falando agora e vamos colocar dentro da ideia do amor, dentro da ideia da empatia, dentro da ideia do respeito. Faz sentido? Vocês acham mesmo que Jesus, sendo quem ele é, o amor encarnado, o amor puro, ofenderia um outro ser? Desrespeitaria outro ser? Faz sentido isso? Vocês acreditam mesmo nisso? Jesus não tem inimigos. Não faz referência à consciência crística, à existência de oposição. A consciência crística diz respeito à união, fusão, integração. Isso é amor em sua plenitude, porque o amor em sua plenitude busca fusão.
não separação. Em hipótese alguma, busca separação. Então, muitas pessoas que se dizem e que se diziam da luz, ao longo de muitos séculos, cometeram muitas injustiças e ainda cometem muitas injustiças. Existe muita arrogância, muito ego disfarçado de luz. Isso não vai mais ser tolerado. Nós estamos agora desfazendo isso na teia. Porque isso é necessário. E você precisa acordar. Porque o problema que nós temos hoje é a teia artificial contra a teia de centelha divina. De novo, o reino dos céus está dentro. Bem e mal está dentro. Existe sim muitas coisas ruins, muita maldade, sim, mas é você que faz. É o teu livre-arbítrio que escolhe agir com baixo nível de esclarecimento, com baixo nível de luz. Você escolhe fazer a maldade, você escolhe a vibração baixa, você escolhe o ego. Pare de culpar outros seres. É você. Todos os outros, inclusive aqueles que arquitetaram a teia artificial, hoje estão do lado da consciência crística. Hoje trabalham pela consciência crística. Nós estamos todos do mesmo lado. Por quê? Porque viu-se, ao longo do tempo, com o desenrolar da história, as proporções que a teia artificial tomou. E viu-se que se nós não atuássemos ao longo da linha do tempo, fazendo inserção de avatares para tentar corrigir, para tentar despertar o Deus interno, o eu sou, nós todos seríamos escravos do artificial, como fomos até hoje. O que vocês chamam de demônios, de Deus externo, é teia artificial, que precisa de alimentação de sangue, que precisa de alimentação de energia vital e sexual, que te pede sacrifício, que manipula as tuas emoções para você vibrar em raiva, em alegria, em euforia, em uma série de outros sentimentos, que é o que sustenta a teia artificial. Você tem direito de saber disso. Acorda. Você é o próprio Deus em ação. Veste a sua coroa crística. Para você parar de ser escravo, para você parar de ser uma marionete. Você tem os seus direitos. Você tem o seu livre-arbítrio. Vamos para o silogismo? Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus. Completa a frase. Somos todos criação do mesmo Deus. Como é que você tem a arrogância de achar que um irmão, porque ele tem menor nível de esclarecimento, é inferior a você? Isso não existe. Ele é teu sangue, ele é a mesma centelha que você. O que você chama de demônios é filho do mesmo Deus. Você tem que respeitar, você não tem que humilhar. Os trabalhadores da linha de esquerda foram humilhados por muito tempo. Ainda em nome de Jesus, que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Isso tem que ser corrigido e agora. Isso tem que ser corrigido para ontem. Isso não vai mais ser admitido. Nós estamos aqui para trabalhar a união dos povos. E não adianta a gente pensar num contexto macro. Não adianta vocês acharem que para isso nós precisamos estar num cenário geopolítico, numa liderança de governo, numa liderança religiosa. Você precisa estar em posse da sua consciência. É a sua atitude que vai mudar isso. É o teu comportamento no individual. É o teu comportamento diante dos teus amigos, diante da sua família,
diante de uma pessoa que não tem nada para te oferecer. Você tratar essa pessoa com dignidade, você se tratar com dignidade, porque quando você desrespeita o outro, você está se desrespeitando, você não tem amor próprio. Esse é o ponto. Por isso que você se envolve em relacionamento abusivo, por isso que você fica doente, por isso que acontece tudo que acontece, por isso que está dando tudo errado. O que é a volta de Jesus? Por que fala que quando Jesus voltasse não ia mais ter morte, não ia mais ter doença, não ia mais ter um monte de coisa? Porque era justamente essa capacidade de autorregeneração através da consciência, através do despertar da energia sexual. Você sabe qual é, o que é e a força da sua energia sexual. E aí você direciona ela. E para de deixar ela sem legitimidade no campo para sustentar a teia artificial. Você tem poderes de ressurreição. Você tem poderes de cura. O que você espera de uma volta de Jesus? Ele descendo da nuvem com uma coroa? Como se fosse um ser superior a você? Faz sentido isso de um pai? Ou uma integração no meio de vocês, como sendo um de vocês, como foi a vinda? Acorda! O projeto sempre foi que fôssemos família. Nós somos o reino. Você é filho, você não é servo. Não existe um único Deus soberano. Nós somos fractais do mesmo. Isso é ego. Vai para a psicologia mais básica. Um Deus que se diz único Deus, que exige sacrifício de sangue, que precisa de alimentação externa e que se coloca como soberano. E não existe outro além dele. E te pede sacrifício. Isso é Deus fonte? Acorda! Isso faz sentido dentro da psicologia? Isso faz sentido dentro da filosofia? Isso faz sentido dentro da linguagem do amor? Acorda! É por isso que você está doente, é por isso que você não concorda com nada, é por isso que nada faz sentido. É por isso que as peças até hoje não se encaixaram. Mas agora vão encaixar. E é aí que surge a cura. É aí que vai parar de ter doença. É aí que as pessoas não vão mais morrer. Porque você retoma o seu espaço. Você recupera os seus poderes. Faz sentido voltar um avatar que opere milagres? Ele faz o milagre? Vou começar eu aqui a curar as pessoas. Faz sentido? Eu viro um Deus externo. Não, é você que vai curar. É você que vai se curar. É uma cocriação consciente. Você tem o poder de autorregeneração. Você tem o poder de mudar a sua realidade. Você é capaz de coisas incríveis. A espiritualidade te admira. Você não tem ideia de como você é visto pelo divino. A admiração que os seres da espiritualidade têm por você. Você não tem ideia de como, do quanto e de como você é incrível. Das coisas que você já passou, de que você já enfrentou na sua vida. A espiritualidade vê tudo, vê cada detalhe. Às vezes você quer ser visto, você quer ser reconhecido, você acha que ninguém te enxerga, a espiritualidade te enxerga sim. Em cada detalhe. Menos você. Você não se enxerga. A espiritualidade sim. Acorda. Pela lógica fecha, não fecha? Agora fecha. Agora faz sentido. Mas você vai ter que trabalhar o amor. Você vai ter que deixar o ego de lado. Você vai ter que ter empatia. Você vai ter que olhar para quem antes você julgava inferior a você, para quem antes você julgava ser das trevas, ser um demônio, e vai ter que amar. O primeiro ser que eu canalizei era das trevas, era um demônio. Vocês o chamariam assim. Na época eu não entendia. Ele queria me matar. Foi meu pai que disse, foi Yeshua que disse para mim. Você amou ele?
Olha o peso da mensagem. Você tem que amar os demônios. Eles são parte de você. Aí teve um recorte meu que foi pra internet, nossa, né? Deu briga. Como assim amar os demônios? Imagina Jesus voltando aqui hoje. Você acha que ele ia falar algo diferente do que eu tô falando? Ele ia falar algo diferente do que eu tô falando? Não, né? Mas você tá aí, em altar, em igreja, expulsando o demônio, humilhando o demônio em nome de Jesus. E se acha da luz por causa disso. Vamos resolver isso? Código ordem. Acordar. Nós trabalhamos a consciência crística. A consciência crística é a união dos povos. A consciência crística é a correção da história no campo. A consciência crística é o resgate das nossas origens. Você é filho de Deus, de Jesus, por sangue. Não é por fé, é por sangue. A história tirou isso de você. A história tirou a tua mãe, tirou Deus mãe de você. Quando que você vai acordar e recuperar os teus direitos? E fazer uso da tua energia? E tomar a frente de quem você é, do teu espaço? Vamos resolver isso. O tempo está passando. O artificial está ganhando espaço. Você está entregando o que é seu para a tecnologia externa. E está esquecendo de ativar os seus poderes divinos criadores. Acorda. Foi por isso que nós reescrevemos, voltamos para o passado para reorganizar a linha do tempo. Precisamos urgentemente reescrever a nossa história. A consciência de um único ser, de uma única pessoa desperta, é poderosíssima. É poderosíssima. Você não tem ideia do poder que você tem. No momento em que você toma consciência, que você acorda e que você faz uso da sua legitimidade. E que você passa, de fato, a agir com a autoridade verdadeira que você tem. Você não tem ideia do poder que isso tem. Não é só global. É intergaláctico. Mas você precisa vestir a sua coroa crística. Você precisa acessar a frequência do amor incondicional. Você precisa vibrar, no mínimo, em 1000 Hz. Você precisa limpar o seu templo, o seu coração. Semana que vem nós vamos conversar mais sobre isso. Assistam os episódios anteriores de O Direito Azul. Sigam as páginas de O Direito Azul na internet. Certo? E pensem muito, com muito carinho sobre o que nós conversamos hoje. Tá bom? Gente, até sexta que vem e bom final de semana.